Bom dia, professor Fernando, Geografia, uma aula sobre globalização para os alunos do segundo ano do ensino médio. Antes de mais nada, dizer novamente muita saudade de todos, esperando a volta das nossas aulas presenciais. O tema globalização, muito frequente para nós, No primeiro momento vamos passar o conceito de globalização, depois nós vamos trabalhar com várias das suas características. Quando se fala de globalização, se fala de um processo de integração da economia mundial através das diversas tecnologias. Então nós vamos falar muito da mundialização das relações de produção e de consumo, a intensificação do lucro, que é muito fruto do processo do capitalismo dentro da globalização. É importante ressaltar que todo esse processo é liderado pelas chamadas multinacionais, pelos bancos internacionais, que definem os padrões produtivos, os padrões de consumo. E a internet, ela é o grande símbolo dessa expansão. Tá? Então nós verificamos a intensificação dessa integração através das pessoas viajando pelo mundo, das pessoas conectadas, do dinheiro que gira pelo mundo, Então, o que nós chamamos de capital especulativo. Então, tudo isso é fruto do processo da globalização. Então, a globalização, ela diminuiu o espaço. Hoje, o lançamento de um filme é mundial. As pessoas viajam pelo mundo. Então, tudo isso é fruto desse processo de globalização. E vamos verificar, dentro desse contexto, as suas principais características. Olhem só. Eu coloquei esse funil aqui, que está na apostila de vocês, na página 44, que mostra, na realidade, o encolhimento do mundo. Então, eles mostram aqui na parte de cima, de 1500 a 1840. Então, a maior velocidade era de uma carruagem, dos barcos à vela, em média 12 quilômetros. Depois, a partir de 1850 a 1930, nós tivemos a locomotiva a vapor, os barcos chegavam em média 70 km por hora, 35 km por hora. Já no ano de 1950, nós tivemos os aviões, que chegaram a velocidade de 430 km por hora. Depois nós tivemos os jatos, que chegaram a 750 km por hora. Hoje, nós temos alguns aviões supersônicos que chegam à velocidade de 2.150 km por hora. Tem uma frase dentro da globalização que diz o seguinte, o aniquilamento do espaço pelo tempo. Então, na realidade, o espaço foi destruído pelo tempo por conta de toda essa tecnologia.
Globalização, características, tendências e problemas. Então, a globalização, na realidade, ela não traz só, né, algo positivo. Ela traz também algumas coisas que são nocivas para a população mundial, né, mesmo porque nós não temos só um lado da questão. E o primeiro item que aparece é a diluição do processo produtivo, ou seja, barateamento das mercadorias. Com certeza, tá? As empresas hoje elas procuram diversos locais para colocar a sua linha de produção. Pegar o exemplo da Nike. Tá? A Nike é uma indústria de material esportivo que tem origem nos Estados Unidos. Atualmente, a Nike ela não tem praticamente produção dentro dos Estados Unidos. A produção da Nike ela está distribuída pelo mundo, principalmente tá, nos chamados tigres asiáticos, países que ficam lá no continente asiático, que tiveram seu processo de industrialização tardio, né, a partir de 1970 mais ou menos. Então, a Nike tendo a sua linha de produção fora dos Estados Unidos, consequentemente ela vai pagar menos impostos, consequentemente a mão de obra é mais barata, né? Consequentemente ela vai ganhar terreno, consequentemente ela não vai ter leis, né, ela vai ter leis que facilitam o seu processo produtivo. Consequentemente, ela vai, com certeza, baratear o preço dos seus produtos para que possa girar o mundo esse produto. A Nike hoje é conhecida mundialmente. Mas no segundo item tem a diminuição da pobreza. A globalização, com esse processo de desconcentração industrial, né, ela vai levar, com certeza, indústrias para várias partes do mundo. E levando indústria para várias partes do mundo, as pessoas vão ter o seu emprego, consequentemente vão conseguir se alimentar, vai diminuir o desemprego. A China, a Índia, são exemplos. A China, por exemplo, ela tirou mais ou menos 200 milhões de habitantes da linha da pobreza. Lembrando que a China é o país mais populoso do mundo. A China tem 1 bilhão, tá, e 400 milhões de habitantes. Ela tirou em pouco tempo 200 milhões da linha da pobreza. Claro que precisa fazer muito mais, mas isso é reflexo já, né, do processo de globalização. Aí fala-se muito, né, do surgimento do fenômeno da aldeia global. Aí entra muita questão da internet, acesso à internet, né? Um sistema de navegação, sistema aéreo cada vez mais tecnológico. Então as pessoas hoje transitam pelo mundo, né? Transitam pelo mundo. Hoje, se você viaja, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Brasil, China, você vai encontrar pessoas de todas as partes do mundo. Então o mundo hoje, ele não está isolado. O mundo hoje está muito interdependente. É importante nós estarmos verificando esse fenômeno da aldeia global. Aí aparece maior acesso às culturas estrangeiras e principalmente ideias novas e informações. Galera, hoje você, através da internet, através da TV por assinatura, você tem acesso à programação de toda a parte do mundo. Você tem canais na TV por assinatura
canais da Alemanha, canais do Japão, canais da Itália, Portugal, Estados Unidos. E você consegue, na realidade, estar assistindo ao vivo a essa programação. Mais que isso, você pode, através da internet, entrar em museus, né, de várias partes do mundo. Você consegue aplicar na Bolsa de Valores. É uma coisa fantástica. Então, hoje, nós temos um aspecto importante, que é você estar conectado com o mundo, certo? É importante também que esse mundo seja mais tolerante, né? Que aceita o diferente, que diminua o preconceito, diminua a xenofobia, beleza? Em contrapartida, nós temos o avanço da política neoliberal. Tá? Então, vamos lá. O que é o avanço da política neoliberal? O neoliberalismo, ele tem aspectos positivos, tá? Mas também tem muitos aspectos negativos. Depende muito do quê? Depende do país, da forma de governo, da população. Tá? O que é importante ressaltar que os governos neoliberais, eles vão ter um recurso maior para gastar com saúde, com educação, melhoria da condição das pessoas mais idosas, né? Vai estimular a competitividade, né? Tem como ponto forte o processo do que de privatização, né? E o Estado entra como elemento regulador, né? No neoliberalismo, a interferência do governo na economia, ela é mínima, né? Então, se você privatiza, né, você tem uma menor ingerência e você faz o trabalho de regulador. O neoliberalismo, ele também defende a desregulamentação do mercado de trabalho. Por exemplo, está acontecendo no Brasil. O Brasil está adotando de uma forma muito forte uma política neoliberal. Quando você faz uma reforma da Previdência, quando você muda leis trabalhistas, isso está acontecendo no Brasil, nós vamos perceber que pouco a pouco os trabalhadores do Brasil estão perdendo direitos. Então, tudo isso é fruto de uma política neoliberal, né? O Brasil está avançando forte, por exemplo, na privatização de vários organismos que pertenciam ao Estado. Então, nós, brasileiros, estamos sentindo o avanço dessa política neoliberal de uma forma muito, muito lógica. Trouxe benefícios mínimos, né? Mesmo, principalmente na área de telecomunicações, né? Pensem aí nos meios de comunicação do Brasil há 30, 40 anos atrás. Pensem no sistema de comunicação, né? As pessoas tinham que comprar um telefone. Hoje nós assinamos, né? Nós fazemos a assinatura de uma linha telefônica. Olha a diferença. O telefone era muito caro. Hoje o telefone é barato. Hoje qualquer casa tem telefone. Então é importante. Foi positivo? Foi. Mas é importante ressaltar também que o nosso governo não está preparado para o processo neoliberal. Nós temos um processo muito forte de corrupção ainda no país, né? Nós não sabemos de fato
para onde vai o dinheiro das privatizações. É importante ter muito claro isso. Aí entra o consenso de Washington, que faz uma relação com o neoliberalismo. Né? O consenso de Washington, na realidade, foi um conjunto de trabalho, né? Resultou numa reunião de economistas de grandes bancos, né? Conglomerados monetários, como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, e o Tesouro dos Estados Unidos. Esses organismos, eles realizaram uma reunião na década de 90 para definir rumos para a economia dos países subdesenvolvidos, né? Com a prática do processo neoliberal. O que eles defendem na realidade? O neoliberalismo em todos os países. Tá? Olhem só, eles defendem que os países promovam arroxo salarial, ou seja, que os trabalhadores não tenham aumento, né? Que os trabalhadores percam seus direitos, para que esses países tenham uma retomada de crescimento e equilibre suas contas públicas. É isso que o Brasil está fazendo, é isso que vários países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento estão fazendo. E com o processo de globalização, tá? E a partir dos anos 90, né, nós tivemos a formação de blocos econômicos. Então, tivemos a formação de vários blocos econômicos. Posso citar alguns: União Europeia, NAFTA, a PEC, Mercosul. Mas por que esses países resolveram se reunir em blocos? Justamente para que eles possam pagar menos impostos. Tá? Tem uma diminuição dos impostos das mercadorias ou das transações comerciais entre eles. Certo? Essa taxação não deve ser abusiva. Então nós tivemos, por exemplo, lá na América do Norte, nós tivemos o NAFTA, né? Bloco econômico formado pelos países da América do Norte. Quais países? Estados Unidos, Canadá e México. Esse acordo de livre comércio entre esses países, e países, por exemplo, 2 países desenvolvidos, ricos, que pertencem ao G7, um outro país em desenvolvimento que é o México. Foi um bloco meio que desproporcional, que teve vantagens imensas para os Estados Unidos. É importante estarmos ressaltando isso também. Estados Unidos e Canadá exportando produtos industrializados. O México, basicamente, exportando matéria-prima. Muitos dizem que o México passa a ser quintal dos Estados Unidos e do Canadá. Canadá, muitos dizem, país muito submisso aos Estados Unidos, mesmo porque é o seu grande parceiro comercial. Esse bloco não tem, por exemplo, a liberação de pessoas, mesmo porque, se tivesse, grande parte da população do México entraria dentro dos Estados Unidos. Então eles proibiram a circulação de pessoas, só entram trabalhadores por um determinado tempo, por isso que é muito forte, né?
número de clandestinos dentro dos Estados Unidos. Nós tivemos também o sonho dos Estados Unidos, que era a criação da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Seria um mega bloco, né? Onde nós teríamos um bloco formado por todos os países do continente americano, exceto Cuba, né? Eles tinham a ideia de ter uma moeda única, que seria, no caso, o dólar. Uma tentativa dos Estados Unidos se dar bem. Esse bloco só não ocorre porque o Brasil e o Chile não aceitam. É fundamental nós estarmos vendo isso. Tá? Então, nós tivemos várias anuâncias em relação a blocos econômicos. Esse processo de integração das economias através de blocos econômicos tem 4 pontos que são fundamentais. Zona de livre comércio, ou seja, que tem a redução ou eliminação das tarifas alfandegárias, ou seja, não paga-se impostos, elimina-se impostos. União aduaneira, que além de abrir o mercado interno, regulamenta o comércio do bloco com nações de fora. Então, claro que você faz comércio entre o bloco, mas você também tem a liberdade de fazer comércio com outros países, né? Assim, todos adotam a mesma taxa, ou seja, a mesma alíquota de importação. Terceiro ponto, mercado comum permite a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. Tá? Esse é um caso específico da União Europeia. Por exemplo, esse mercado comum já deixa de existir, por exemplo, no NAFTA, porque no NAFTA não tem livre circulação de pessoas. E o quarto item é a União Econômica Monetária. Olha só, então, os países membros adotam a mesma moeda e um banco único. Isso acontece com a União Europeia. Bom, os países que formam a União Europeia, né, começaram a utilizar uma moeda única, que foi o euro, né, e tem um banco que fica na sede da União Europeia, né, na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica. Então, hoje, se nós falarmos qual é a capital da Europa, vocês vão falar a Bélgica. Né? Por que a Bélgica? Porque a sede da União Europeia fica em Bruxelas, capital da Bélgica. Tá? Então, essa ideia de bloco econômico é uma ideia que veio para ficar e, com certeza, vai ocorrer a intensificação. Com a globalização, veio o avanço tecnológico. Né? Então, a demanda pelos produtos, oferta de produtos, serviços, capitais. Então, ocorre um desenvolvimento, um avanço tecnológico muito forte. Então, olhem só o que surge a partir do processo de globalização. Surge o fax, que hoje já não existe mais, né? O Skype, que é um modelo de comunicação, reuniões, palestras virtuais, uso do WhatsApp, das redes sociais. O WhatsApp hoje é uma febre, né? Facebook é uma febre. Então, isso só ocorre, tá, por conta de toda essa tecnologia.
Então nós temos hoje, além de tudo que eu disse para vocês, hoje nós temos a nanotecnologia, né, que é utilizada até em operações na área médica, biotecnologia, né, fibra ótica. Então, hoje uma fibra ótica, por exemplo, ela vai ter relação com diversas linhas telefônicas, TV por assinatura. Olha que importante isso, né? Então, impressora 3D hoje, que é uma inovação grande, forte no mercado, tá? Aí aparece maior acesso a produtos importados. Galera, hoje produto importado, ele é uma realidade. Hoje, se vocês pegarem lá a casa de vocês, né, se não 80%, daí para mais de produtos importados. Porque teve uma abertura comercial. Os produtos importados chegam ao consumidor com uma qualidade maior e um preço melhor. Então é importante que nós coloquemos isso. Aí aparece depois a diluição das relações de produção. Nós já falamos isso, tá? Quando eu falo de diluição das relações de produção, eu estou falando da desconcentração industrial. E quando eu falo da desconcentração industrial, são as empresas saindo dos grandes centros e se espalhando pelo mundo. Hoje nós temos, por exemplo, McDonald's em praticamente todos os países do mundo. Ford, GM, Mitsubishi, Chrysler, todos os países do mundo. Então, hoje a indústria, ela é interdependente. Ou seja, um país depende do outro. Mas é importante salientar que a globalização, ela também aumenta as desigualdades sociais. Certo? Então, olha só, nós temos países totalmente adaptados à internet, totalmente inclusos no processo de globalização. Ao passo que nós temos países totalmente excluídos desse processo de globalização. E com certeza, isso aumenta as desigualdades. Olhem, façam uma relação hoje entre a Europa e a África. É muito forte a desigualdade social, as desigualdades sociais deles. As pessoas morrem de fome na África, as pessoas não têm direito a nada na África. Aí aumenta as desigualdades, desigualdade econômica entre países. Pega um país como a Etiópia, extremamente pobre, pessoas morrendo de fome. Aí pega Estados Unidos, pega a China, pega o Iraque. Olha a desigualdade entre esses países. Dentro deste contexto, nós temos um enfraquecimento das soberanias nacionais. Governos mais fracos. Por que esses governos estão mais fracos? Porque quem comanda a economia do mundo hoje são as multinacionais. São os bancos internacionais. É muito claro isso. As transnacionais são muito poderosas. Então, é importante ressaltar, olha só, olha a diferença de quem tem o dinheiro, olha o processo. Isso é desequilíbrio, isso é desigualdade.
desigualdade econômica. Poucos com muito, muitos com pouco, à beira de um precipício. Verifiquem se não é isso que está acontecendo hoje. Tá? Então é importante nós termos claro tudo isso. Aí nós temos aqui massificação, padronização, a cultura mundial. Hoje, se você coloca um tênis, uma calça jeans e uma camiseta, você vai para qualquer parte do mundo. Houve uma massificação. Hoje, a música que se ouve no Brasil, se ouve nos Estados Unidos, se ouve na China, na Coreia do Sul, alguns grupos. Hoje, quando nós temos a estreia de um filme, essa estreia é mundial, acontece em todos os países do mundo ao mesmo tempo. Então, isso é massificação, isso é padronização. Né? O mundo está mais homogêneo. Pessoas estão tendo as mesmas características, os mesmos sonhos. Hoje você não vê mais aquelas pessoas exóticas, né? Uma cultura totalmente diferente. Hoje não, hoje eles querem a padronização. Aí entra aqui, ó, intensificação dos movimentos nacionalistas, separatistas. Vamos pegar muito forte alguns desses movimentos. Né? Por exemplo, na região da Catalunha, na Espanha, né? Na Irlanda do Norte, em relação ao Reino Unido. Então, hoje, esses movimentos passam a ser muito fortes, eles brigam. Na Espanha, a briga é muito forte. Os catalães querendo separar do restante da Espanha. Teve o movimento de Quebec no Canadá, eles, também um movimento separatista, chegaram a fazer plebiscito. Então, a tendência é que aumente. Eles têm as mesmas características e muitas vezes eles são excluídos dentro do próprio país. Eles sofrem preconceito dentro do próprio país. Eles querem separar mesmo. Vai entrar novamente aqui, ó, a extinção ou diminuição dos direitos trabalhistas e do próprio Estado, welfare state. Então, os direitos estão diminuindo. E a tendência é que diminua cada vez mais. Olha só, nós demoramos muito tempo para conquistar uma série de direitos que nós estamos perdendo hoje. E a tendência é que nós percamos mais direitos. Olha só, por exemplo, aparece de uma forma muito clara essa perda de direitos ou diminuição de direitos. Por exemplo, num momento de pandemia como nós temos nos dias de hoje, muitos países do mundo não têm o SUS, Sistema Único de Saúde. É o caso dos Estados Unidos. O cidadão perdeu o direito ao bem-estar social. Está morrendo. O cara com o coronavírus não tem um sistema único de saúde. O cara tem que pagar. Estados Unidos, mais de 80 mil mortos. O Brasil tem o SUS, tem um Sistema Único de Saúde. É o que está garantindo vidas ainda nos dias de hoje.
Então, diminuição dos direitos trabalhistas, aumento dos direitos do patrão. É importante nós estarmos entendendo isso. Tá? Países que ainda têm muitos direitos são alguns países da Europa, principalmente no norte da Europa, os chamados países nórdicos. Eles mantêm excelente qualidade de vida com todos os direitos possíveis e imaginários. Vai ter uma parte que nós vamos trabalhar um pouco de tudo isso. Aí depois aparece maior volatilidade do fluxo de capitais. Ou seja, o capital está circulando pelo mundo. O dinheiro circula pelo mundo. Ao passo que, olhem só, as economias elas vão se tornar mais vulneráveis. Então você tem um fluxo de capital, porém as economias elas ficam mais vulneráveis. Então, vamos pegar o Brasil. O Brasil tem um fluxo de capital muito forte. Porém, nós temos uma economia extremamente fraca. Olha o que nós temos hoje. O dólar a quase R$6. Então, nós temos que fortalecer a nossa economia para que nós possamos brigar de igual para igual com todos os outros países do mundo. O que o governo fez? Ele diminuiu a nossa taxa de juros e aumentou o valor do dólar. Então, é importante que nós estejamos sempre muito atentos. Aumento das fusões empresariais. Hoje, o que acontece? Muitas vezes, nós pensamos que estamos levando vantagem em determinados produtos, mas na realidade nós estamos comprando da mesma empresa. Por quê? Porque ocorreram muitas fusões empresariais. Por exemplo, nós temos hoje a fusão entre as indústrias da cerveja. Então, se você compra muitas vezes uma cerveja Brahma, Skol, você está comprando a mesma marca. Porque existia uma fusão entre as empresas de cerveja, as indústrias da cerveja. Hoje nós temos, por exemplo, a Brasil Food. Ela é dona da Sadia, da Perdigão. Então você compra a Sadia e Perdigão, você está comprando de uma fusão empresarial. É importante vocês terem essa ideia de fusão. Hoje nós temos o que nós chamamos de monopólio. O que é um monopólio? É uma empresa, né, que ela monopoliza, ou seja, ela tem o controle de tudo. Ela que vende, Exemplo, hoje, o Correio tem um monopólio, a Google tem um monopólio, a Petrobras tem um monopólio. Tá? Aí depois entra o que eles chamam de oligopólio, ou seja, são uma quantidade pequena de empresas que dominam um determinado ramo. Se nós pegarmos hoje, eles colocam aqui das empresas aéreas. Quais as empresas que dominam o mercado dentro do Brasil? Gol, Latam e Azul. Tínhamos a Avianca que acabou de entrar num processo de falência. Cartel forma um oligopólio. O que eles fazem? Essas empresas elas dominam o mercado. Muitas vezes elas não deixam entrar a concorrência. É importante ressaltarmos isso.
Dumping. É importante ressaltar, vai ter um dumping aí. O dumping, olha só, existem empresas que abaixam a sua margem de custo, abaixa o preço do seu produto ao mínimo para ganhar o mercado. Em consequência, as suas concorrentes elas não conseguem chegar a esse preço. Elas perdem mercado. Muitas vezes elas acabam. Quando eles não têm mais concorrência, o que eles fazem? Aumentam os preços. Tá? Então tem fatos ocorrendo no mercado que dá ênfase para que a globalização ela seja boa, importante, desenvolvimentista, porém ela tem também reflexos negativos. Beleza? Obrigado, até a próxima aula.